queridos, a paz do Senhor para todos e todas. Quem vos fala é vosso irmão em Cristo, presbítero Eric de Souza. E este é o canal Bíblia e Ação, Teologia em Movimento. Nós estamos trabalhando a lição da Betel, que neste trimestre resolveu abordar o livro dos Salmos. Na aula de hoje, nós estaremos trabalhando a aula de número 2, a qual apresenta o título Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Apresentamos na aula passada que o professor e pastor Adriel Gonçalves do Nascimento é o comentarista desta revista, né? É o comentarista que procurou trabalhar lição após lição ao longo desse trimestre. Neste trimestre, então, nós temos essa proposta de observarmos os livros dos Salmos. Na aula passada, nós apresentamos uma visão panorâmica do livro dos Salmos. Caso você esteja acessando o canal pela primeira vez, te convido você a assistir a aula de número 1, visto que nesta aula nós apresentamos uma visão panorâmica do livro dos Salmos. Apresentamos também alguns dos principais gêneros literários que vocês vão encontrar no livro dos Salmos e qual a importância de cada gênero literário para a leitura bíblica. Nesta aula, em especial, o pastor Adriel Gonçalves, ele vai apresentar para nós algumas profecias veterotestamentárias, algumas profecias do Primeiro Testamento, algumas profecias do Antigo Testamento, que apontam para Jesus Cristo, que apontam para o Messias. Profecias consideradas e conhecidas como profecias messiânicas. Nesta leitura, o pastor Adriel ele vai apresentar para nós alguns salmos que, a partir da sua leitura, não importando a condição na qual este salmo foi escrito, ele procura abordar uma proposta voltada para Jesus Cristo. Então, na aula de hoje, uma coisa importante para nós entendermos é que o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, ele procurou construir uma aula, uma vez que, olhando Jesus como a consumação das Escrituras. Então, ele apresenta para nós Jesus Cristo ao longo das Escrituras, em especial no livro dos Salmos, dizendo, olha, o livro dos Salmos vai apresentar para nós algumas profecias que estão relacionadas à vida e ministério do Messias, né, do Mashiach, de Jesus Cristo. Então, ele olha para a Bíblia Sagrada a partir de Cristo, numa proposta de que as Escrituras anunciam a Cristo. Então, isso é importante você já ter em mente. Não importa qual texto que você está lendo, mas nessa proposta que ele apresenta para nós, o texto foi construído numa leitura que deve se apresentar, que deve apontar para Jesus. Ele aponta para o Messias. Ele aponta para Jesus Cristo. Uma vez que nós já temos um conhecimento da verdade de Deus, da verdade que se encarnou, da verdade que se manifestou, se torna muito mais fácil uma leitura como essa, uma vez que nós já conhecemos a Cristo. Então, quando nós olhamos para o Primeiro Testamento, para o Antigo Testamento, nós olhamos com essa proposta, né? com esses óculos, de que Jesus é o cumprimento das profecias que estão relacionadas ao Antigo Testamento. Diante disso, cerne da aula então será apresentar para nós uma introdução, né? Após ele vai trabalhar para nós profecias nos salmos messiânicos, então ele apresenta alguns salmos que tratam da relação messiânica, do messianismo, alguns salmos que falam de Jesus Cristo, vai falar sobre os sofrimentos do Messias e também do sacerdócio real e os salmos missionários. Então, qual será a proposta da aula de hoje? No cerne da aula, nós entendermos que o cerne da aula está focando em Jesus Cristo.
A aula procura apresentar Jesus do seu início ao fim. Então, a aula vai apresentar Jesus em aspectos diferentes. Profecias, sofrimento, sacerdócio real e salmos missionários. Diante disso, o pastor Adriel, ele vai iniciar a introdução da seguinte forma, dizendo: nessa lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Então, qual é a proposta? Apresentar para nós que Jesus Cristo, como cumprimento das Escrituras, é o propósito de Deus, é o suprassumo de Deus, é a obra completa do amor de Deus, quando entrega o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, uma vez que todos os povos, podem se beneficiar deste sacrifício vicário e expiatório, que é o sacrifício que Jesus fez por nós ao se entregar na cruz do Calvário para que nós pudéssemos, em Deus, ter vida e vida com abundância. Então vamos iniciar a aula, só lembrando que esta aula provavelmente você estará estudando no dia 12 de abril de 2020. Nós estamos apenas antecedendo a aula, até mesmo para que você, irmão, irmã, professor e professora de escola bíblica dominical, pastor, pastora, que vai apresentar essa aula, possa ter uma visão mais completa sobre o assunto. Nós falamos na aula passada que a proposta do canal Bíblia e Ação, Teologia em Andamento, em movimento, é apresentar para nós uma proposta que esteja relacionando a lição, que é trabalhar a revista, e também alguns materiais que nós chamamos de materiais complementares. Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar aqui o livro O Messianismo desde o Antigo até Jesus Cristo, que foi escrito pelo professor Tércio Machado Siqueira e pela professora Sueli Xavier dos Santos. Neste livro, ambos os autores vão procurar trabalhar para nós a ideia do messianismo, quando surgiu, qual a importância, e apresentar o messianismo de uma forma mais completa. No tópico de número 1, pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, ele fala para nós, profecias nos salmos messiânicos. Ele escolhe trabalhar o salmo de número 2. Neste salmo, ele já vai começar descrevendo que o salmo é um salmo escrito por Davi. Então já define, é salmo de Davi, conforme pode ser verificado em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 25. Eu convido você que talvez está acessando essa aula pela primeira vez, que você possa depois visualizar a nossa primeira aula. Na nossa primeira aula eu falei sobre a ideia do lâmede, quando ele é acompanhado antes de um substantivo, e aí ele tem a ideia que pode ser traduzido tanto como de e também para. Então pode ser salmo de Davi ou salmo para Davi. Então, uma vez que Davi é um dos autores que tem no livro dos Salmos, a maior autoria pertence a ele, eu expliquei na aula passada que Davi pode ter realmente escrito todos eles, mas alguns dos salmos que são atribuídos a Davi pode ter sido uma atribuição posterior de alguém que, olhando para o governo de Davi, que foi um governo de justiça, decide atribuí-lo a Davi como forma de gratidão, como forma de agradecimento, ou como uma proposta de atribuir a alguém que tem um peso, uma importância significativa no meio do povo de Israel. Então eu te convido você depois dar acessada nessa primeira aula, que ela tem alguns aspectos que serão importantes para o seu desenvolvimento bíblico teológico. Então ele trabalha o salmo de número 2. Neste salmo, ele pretende trabalhar algumas propostas. Ele vai dividir em 3, dizendo que este salmo ele vai falar sobre a revolta das nações e do povo contra o ungido de Deus. 2, o triunfo do Filho de Deus. E 3, o reinado do Filho de Deus
sobre todas as nações. Então, Salmo de número 2 foi trabalhado de uma forma em que o pastor Adriel, na sua exegese, ele conseguiu destacar 3 aspectos importantes. Tá? Tópico 1.1, ele inicia falando sobre a revolta do povo contra o ungido. Nesse termo é muito interessante, porque o termo ungido na lição, né, vai representar profecias que apontam para Jesus Cristo. Mas é muito interessante que esse termo ele é muito rico. Ele é um termo de uma riqueza absoluta, incomparável, né, em absoluto. E o Dicionário Internacional de Teologia, ele apresenta para nós o seguinte parágrafo dizendo assim, que a literatura de Salmos considera de modo muito especial a ideia do Mashiach, né, como agente de Deus ou seu vice-regente. E é apresentado no Salmo de número 2 e o verso de número 2. E aí vai dizer assim, nessa passagem, bastante debatida, o primeiro nível de significado pode ser o de um rei israelita imediato que, por estar aliado com Deus, é o Mashiach, contra quem os inimigos lutam em vão. Então ele já define o primeiro termo. Né? Segundo o Dicionário Internacional de Teologia, ele já define para nós o primeiro termo, que é a ideia do ungido, ou o Mashiach no hebraico, pode se relacionar a uma ideia de um rei de Israel, né? De um rei do povo de Deus, que foi levantado por Deus e que por ter sido levantado por Deus é ungido de Deus e que, uma vez que ele está em um tempo da vontade de Deus, as nações se levantam contra ele para lutar, mas se levantam em vão. E aí ele continua dizendo, até mesmo a promessa de que os confins da terra estarão sobre a posse do Mashiach. Harmonia-se com a expectativa de Israel quanto ao rei nacional em Salmo 72 e o verso de número 8. Mas aí ele vai continuar definindo para nós dizendo, mas pelo Novo Testamento ficamos sabendo que o Mashiach de Salmo 2 não pode ficar limitado apenas a um rei que há de ocupar o trono, mas é uma referência ao vice-regente incomparável, a saber, Jesus Cristo, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 32. Então, só para nós definirmos de modo claro para você que está acompanhando essa aula. O termo Mashiach, né, que é a ideia do ungido, pode se referir tanto a um rei que foi levantado por Deus para governar o povo de Deus, Israel ou Judá, e também aponta profeticamente para Cristo, uma vez que o Novo Testamento faz uma leitura, e em especial Lucas, quando escreve o Atos, faz uma leitura, né, de que essas profecias não estavam apenas apontando para um rei que governou em um certo momento de Israel, mas elas apontavam em especial para Cristo. E aí ele vai iniciar dizendo que é a revolta do povo contra o ungido de Deus. Ele vai destacar para nós que na profecia bíblica a ideia do ungido de Deus aponta diretamente para Cristo, que é a segunda expressão que o Dicionário Internacional de Teologia apontou para nós. E aí ele diz o seguinte, que nessa proposta, contexto atual, é notória uma revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo, o ataque direto aos valores cristãos e a morte e tortura de missionários são exemplos claros da revolta contra o ungido. Então nós já trabalhamos a ideia do Mashiach, do ungido, né, numa condição restrita ao povo de Israel. Trabalhamos essa proposta agora numa proposta mais ampla, quando aponta para Cristo. E aí, o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, na sua leitura, na sua construção, ele diz o seguinte, essa proposta, o termo do Messias, apontando para Cristo,
pode se relacionar ao ataque direto que a sociedade contemporânea tem influenciado contra a questão dos valores cristãos, né? Questão dos valores que o Evangelho estabelece para o povo de Deus, como questão de vida, via de regra, né? E aí nós observamos que os valores cristãos, eles vêm sendo atacados dia após dia. O que é isso? É a proposta da leitura de que há uma luta intensa contra o Messias, né? Os ataques aos valores cristãos, direto e indiretamente. E aí quando você observa uma sociedade onde os valores da família têm sido vilipendiados, nós vivemos numa sociedade onde os valores do reino de Deus são deixados para trás. Nós vivemos numa sociedade, por exemplo, onde os valores que a Bíblia estabeleceu estão sendo vilipendiados de fato. As pessoas estão querendo negar a verdade de Deus. Vivemos numa sociedade, por exemplo, que o valor de um casamento, o valor de um leito sem mácula, sem mancha, tem sido desprezado em nome de uma prostituição aberta, né? O mundo tem apregoado, de fato, essa prostituição aberta. É aceitável hoje, numa sociedade contemporânea, por exemplo, a traição. Nós vemos, dia após dia, aí a mídia televisiva, com suas novelas, apresentando para nós, em um dado momento, uma cena de traição em que a esposa trai o marido, em que o marido trai a esposa, e querendo ou não, o ser humano vai sendo influenciado por esses valores. O que é isso? É de fato a revolta das nações contra o ungido de Deus. É a revolta das nações contra o Messias. É a revolta das nações contra a proposta do Evangelho. E aí ele não fica só nisso. Numa questão de que os valores estão sendo aniquilados, estão sendo estão sofrendo afrontas, né, aos valores cristãos. Nós temos diversos exemplos que nós poderíamos citar aqui quanto aos valores cristãos sendo de fato perseguidos. Mas ele leva também para uma proposta do campo missionário. E aí ele diz, quantos missionários que tiveram as suas vidas cefadas simplesmente porque amam a Cristo, amam a Deus, amam ao Evangelho, e uma vez que amam a Cristo, vão para o campo missionário, e lá no campo missionário muitos deles e delas tiveram as suas vidas ceifadas. O ano passado e o ano retrasado nós tivemos muitos vídeos circulando nas redes sociais pelo Estado Islâmico, né? Alguns extremistas que mataram de fato missionários, cortaram pescoços, fuzilaram missionários, queimaram missionários em jaulas. É só você pesquisar. A internet ela está repleta de exemplos assim de missionários que tiveram suas vidas ceifadas como Marte do Evangelho, né? Foram martirizados, mas morreram, porém não negaram a Cristo. O que é isso? Mais uma vez, o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento aponta para nós dizendo, são o ataque das nações contra Cristo, contra o ungido, contra os valores que Jesus Cristo apresentou para nós. Isso são exemplos claros que a nossa sociedade tem e tem demonstrado de que os valores do Evangelho têm sido de fato aí perseguidos, querido. É só você observar o Carnaval de 2020, nós tivemos aí uma escola de samba, salvo engano, a Escola de Samba da Mangueira, que apresentou aí uma proposta de um Jesus totalmente avesso daquilo que as Escrituras Sagradas nos apresentam, tentando de fato denegrir a imagem de Jesus, perseguir o nosso Cristo, né? Trazer uma proposta de um Jesus inclusivo, de um Jesus que de repente fosse ele homossexual, um Jesus mais
periférico, aquele Jesus da comunidade, o Jesus do funk, do pancadão e vice-versa, o Jesus do negro, querendo de fato fazer uma leitura de que Jesus é da classe perseguida ou da classe esquecida da sociedade, mas houve ali de fato também, né, uma luta intensa tentando negar a verdade das Escrituras. Porque o mesmo Jesus que caminhou com cegos, que curou os cegos, que curou leprosos, que curou pessoas com diversas enfermidades, foi o mesmo Jesus que em certa feita, lá em João capítulo de número 6, olha para o povo e diz: vocês estão me seguindo por causa do pão que vocês comeram ontem? Não, a comida que eu tenho hoje não é o pão mais não. Se vocês quiserem, eu tenho uma comida para vocês. Vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. O povo olhou para o discurso e disse: não, esse Jesus não está inclusivo. Não dá para caminhar com ele. Não está inclusivo. Vamos mudar. E aí o povo começou a negar, o povo foi embora. De repente, ficaram só os discípulos. Pedro olha e diz: Senhor, maneira o discurso aí, o povo está indo embora. Jesus olha para Pedro e diz: quer ir também? Pode ir. E o que é que Pedro responde? A quem iremos, Senhor? Para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, eu acho importante que nesse primeiro tópico, o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, ele vai procurar apresentar para nós aí essa leitura, né, de salmos messiânicos e da revolta das nações, que são apresentados em diversos exemplos que nós teríamos para dar aqui aos irmãos. Mas eu disse a vocês que nós iríamos trabalhar com material complementar. Hoje, o material complementar nosso é o livro que foi escrito pelo professor Técio e pela professora Sueli. E nesse livro em que eles pretendem trabalhar o messianismo desde o Antigo Testamento, desde o Primeiro Testamento, até Jesus, é interessante que o professor Técio e a professora Sueli, eles vão procurar apresentar para nós duas correntes que havia em Israel, no meio do povo de Deus, concernente ao Messias, ao messianismo. E aí eles vão dizer, existia a corrente do Messias guerreiro e existia a corrente do Messias pastor. E aí eles começam a dizer assim, que o local de radiação do Messias guerreiro está dentro dos moradores de Jerusalém. Ideólogos e propagadores desse conceito são sacerdotes que estão ligados ao templo e funcionários do governo monárquico, incluindo os profetas da corte. Ele vai dizer, essa forma de espera do Messias tem como figura central o grande guerreiro Davi. E o que legitima essa expectativa é a história da qual Davi vence o gigante Golias lá em 1 Samuel capítulo 1 até o versículo de número 58. O que ele vai dizer para nós nessa proposta? De que essa expectativa do Messias guerreiro é uma expectativa que você encontra em Jerusalém, ela é defendida pelos sacerdócios, né, os sacerdotes do templo, ela é defendida também por alguns funcionários da monarquia e também por alguns profetas da corte, que são os profetas palacianos, os profetas do rei. E aí, eles continuam dizendo para nós que essa proposta, como símbolo desse conceito, é o cedro do rei, de Gênesis capítulo 49, versículo 10, e também do Salmo 45, verso 6. E eles vão dizer, um outro fato importante para compreender a expectativa é a ideologia segundo a qual a descendência da família de Davi não teria o fim, ou seja, o trono de Davi seria ocupado somente pela família dele, né, que é segundo o Salmo 2 e o verso de número 6, que é exatamente o salmo que nós estamos trabalhando no primeiro tópico dessa lição. Sobretudo, eles vão continuar dizendo para nós que no Salmo de número 2, nele nós vemos a ação de Deus, né, de Israel e do seu Messias. É descrita de modo debochado e violento. Se divertia e ridicularizará à custa dos povos. No verso de número 4. Falará com ira e raiva, verso de número 5.
e quebrará e esmagará os adversários com vara de ferro, no verso de número 9. O objetivo dessa ação bélica é conquistar os povos de sua terra. O que ele está apresentando para nós? Que este Salmo de número 2, ele tem uma proposta, né, que apresenta um Messias guerreiro, um Messias que de fato vence colocando a mão na espada. Essa descrição, ela tem parte da história de Israel, nas atividades do movimento político e religioso. Persistiu até os dias de Jesus. E eles vão dizer que a evidência de sua atuação pode ser encontrada no grupo que colocou uma placa na cruz de Jesus após a crucificação, incomodados e decepcionados com a atuação de Jesus, que não restaurou politicamente Israel. O grupo, de forma irônica, então coloca o título "Este é Jesus, o Rei dos Judeus", em Mateus capítulo 27 e versículo 37. A figura de um Messias rei está baseada, ligada à expectativa do Messias guerreiro. O que é importante aqui, eu fiz questão de fazer essa citação direta do professor Tércio e da professora Sueli, é que eles vão apresentar para nós que o Salmo de número 2 faz parte dessa expectativa messiânica de Israel, que espera por um Messias guerreiro, que vai vencer colocando a mão na espada, que vai destruir os inimigos de Israel, que vai livrar Israel da mão dos seus opressores. E aí nós temos que lembrar, por exemplo, que quando Jesus vem e se encarna, Israel está sendo dominado por Roma. Roma é o império. Israel aí é um povo que, de fato, foi dominado por um império que é violento. E Israel está esperando um Messias que vai colocar a mão na espada, vai destruir os inimigos de Deus, vai vencer, vai de fato libertar a nação de Israel e vai fazer com que esse povo possa ter a paz que eles tanto esperavam no Messias. Sobretudo, o que eu acho interessante é que o professor Teste e a professora Sueli, eles vão dizer que a expectativa do Messias guerreiro foi frustrada por Israel. Por quê? Porque a expectativa mais aproximada com o ministério de Jesus é a expectativa do Messias pastor. Só que essa tem uma origem em Belém e é uma esperança propagada pelos pastores e agricultores. E um bom exemplo, por exemplo, está no profeta Miqueias. Então, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vamos perceber que Jesus está muito mais aproximado com a expectativa de um Messias pastor do que de um Messias guerreiro. Jesus, em momento algum, coloca a mão em espada, destrói os seus inimigos. Isso ele não faz na sua encarnação, né? Na sua vinda. E aí o professor e pastor Adriel, ele vai continuar, então, trabalhando, por exemplo, o tópico de número 1.2, falando sobre o triunfo do Filho de Deus. Nesse tópico, ele continua com essa proposta que nós acabamos de vincular, a ideia de um Messias que vence através da guerra e da espada, e finaliza o tópico no tópico 1.3, falando, por exemplo, da ideia do reinado do Filho de Deus, né? No tópico 1.3, ele vai dizer a nós que o decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão, que é o Salmo de número 2 e o verso de número 8. Então, olhando para o livro dos Salmos como seu cumprimento em Cristo, então, qual é a proposta? Que o Salmo de número 2 e o verso de número 8 é a ideia de que o Filho de Deus estará sendo exaltado por Deus, tendo poder sobre todas as nações. Então, é o que eu estou dizendo a vocês desde o início. Nós estamos trabalhando e a revista tem essa proposta de olhar para o livro dos Salmos, apresentando o seu cumprimento das suas profecias em Jesus Cristo. E aí nós vamos ter, por exemplo, vários exemplos, né, da questão de Jesus como o Senhor exaltado
por Deus. E aí você pode, por exemplo, decorrer, a lição vai destacar para nós Mateus capítulo 25, do versículo 31 e 32, né? Que é o grande juízo escatológico, quando as nações hão de se apresentar diante de Jesus. Então nós estamos agora trabalhando o tópico 1.3, já apresenta para nós uma ideia escatológica, uma ideia de algo que ainda não se cumpriu, que ainda não aconteceu. Há aqui, de fato, uma esperança escatológica, que é a ideia de que Jesus há de julgar todas as nações. E a Bíblia descreve isso. Então, quando nós olhamos para o livro dos Salmos, então, trabalhando em especial o Salmo de número 2, ele vai apresentar a revolta das nações, mas ele também vai apresentar para nós o triunfo de Jesus, quando Jesus vence as nações, por exemplo, Mateus capítulo 25, quando o Filho do Homem julgará todas as nações da terra. Todos virão diante da sua presença. E a Bíblia Sagrada mesmo vai dizer para nós que os homens deverão comparecer diante de Deus e terão que diante de Deus darem conta do que fizeram por meio do corpo, quer seja por bem, quer seja por mal. Então, apresenta agora a ideia, né, do reinado do Filho de Deus.